ok, pessoal? Tá ok? Tá ok? Parafraseando aí um famoso político brasileiro, tá ok? Tá ok? Tudo certo? Tudo certo? Tá ok? Então tá bom. Senhores, estamos indo para os nossos últimos 5 minutos de aula, não sai daí. Últimos 5 minutos de aula, não sai daí. Agora vamos falar das infrações penais que não admitem tentativa. Existem algumas infrações penais que não admitem tentativa em regra, tá? Em regra. Prometo para vocês que depois eu faço um vídeo, divulgo aí nas minhas mídias sociais as exceções do que eu vou falar agora, porque o que eu vou falar é a regra. A regra é, existem crimes que não admitem tentativa. Quais são os crimes que não admitem tentativa? Anote aí. Crimes culposos, préter-dolosos, unissubsistentes, crimes de atentado, habituais, omissivos próprios e as contravenções. Crimes culposos, préter-dolosos, unissubsistentes, crimes de atentado ou de empreendimento, crimes habituais, crimes omissivos próprios e contravenções penais. Crimes culposos foi objeto de nossa primeira parte da aula. Crimes culposos não admitem tentativa. Os crimes culposos não admitem tentativa. Aquela fase do iter criminis é apenas para os crimes dolosos. Então você volta lá no começo dessa nossa aula e coloca assim, caminho do crime doloso, porque o culposo sequer passa por um caminho. Tudo bem? Como é que você pode cogitar algo que você não queria? Como é que você pode se preparar para algo que você não queria? Como é que você pode executar algo que você não queria? Então não é essa a regra. Da mesma forma que os crimes préter-dolosos, existe exceção, tá? Mas os crimes préter-dolosos não porque eles têm a segunda parte deles, a modalidade culposa. Lembra que crime préter-doloso é aquele crime com dolo no antecedente e culpa no consequente. Existe exceção? Existe exceção, que eu prometo gravar um vídeo para falar da exceção do crime préter-doloso que admite tentativa, mas a regra é não admite. Crime unissubsistente, não fica com medo. Crime unissubsistente é o crime que se pratica em um único ato. Crime que se pratica em um único ato não dá para ter a modalidade tentada. Crime unissubsistente, você anote aí, é a injúria verbal, é a ameaça verbal. Você praticou a ameaça verbal, não tem como mais praticar uma segunda. Você já consumou, praticou, consumou. Então, crimes unissubsistentes são crimes que não admitem tentativa. Crimes de atentado ou de empreendimento. Crime de atentado ou de empreendimento, senhores, são crimes que a própria tentativa já configura a consumação. O exemplo foi dado na outra aula, o artigo 352 do Código Penal, evadir-se ou tentar evadir-se. Então veja, apesar de estar na regra das infrações penais que não admitem tentativa, na verdade o crime de atentado já é uma tentativa em si. Então veja só, eu na doutrina falo que ele não admite tentativa, mas na regra você sabe que o crime de atentado admite a tentativa. A diferença é que o crime de atentado ou de empreendimento tem a mesma pena do consumado. Então essa é uma regrinha interessante para você não se confundir. Crime habitual. Crime habitual é aquele crime praticado com habitualidade, é o crime em que se pratica em mais de um ato. Então, você não pratica um único ato e já consumou, não, você precisa praticá-lo em vários atos. Este é o chamado crime habitual. Este é o chamado crime habitual. O exemplo de crime habitual, exercício ilegal de profissão. O crime de exercício ilegal de profissão, você não basta praticar um único ato ilegal de profissão para consumá-lo. Você tem que praticar reiteradamente, por exemplo, a medicina. Tudo bem? Então, se entende que crimes habituais não admitem tentativa. Tem exceção? Tem exceção. Vou falar isso em um outro momento, em um vídeo à parte para vocês. E o último... crimes de omissivos próprios, já falamos na outra aula, crimes omissivos próprios não admitem tentativa, mas os crimes omissivos impróprios admitem tentativa, lembra disso, tá? Foi inclusive a chamadinha do meu post hoje, tá? Crimes omissivos impróprios admitem, omissivos próprios não admitem.
E a última infração penal que não admite tentativa é a chamada contravenção penal. A contravenção penal não admite tentativa. A contravenção penal não admite tentativa. Você encontra lá a contravenção penal na Lei das Contravenções Penais. Na Lei das Contravenções Penais, no artigo 14 da Lei das Contravenções Penais, parágrafo único, a Lei das Contravenções Penais, você encontra lá dizendo que, artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Lei das Contravenções Penais diz que as contravenções penais, na sua modalidade tentada, não são puníveis, apenas as consumadas. Ufa! Hoje foi pesado, hein? Meus amigos do YouTube, muito obrigado. Estejam com a gente, dê uma curtida, se inscreva no canal. Gratidão, até mais.